Existem duas ferramentas que nós possuímos, duas ferramentas poderosas espirituais: o louvor e a oração. O Senhor nos deixou aqui na terra com duas ferramentas. Quando Daniel, ele pediu algo ao Senhor, ele orou ao Senhor, o texto diz que no primeiro dia a oração de Daniel subiu aos céus. E no primeiro dia que a oração subiu, o anjo dos céus veio trazer a resposta para Daniel. Só que o texto diz que havia uma potestade, um espírito maligno no mundo espiritual, na região espiritual, que impediu que o anjo trouxesse a resposta para Daniel. Daniel precisou permanecer durante 21 dias em oração sem parar. Veja, a resposta veio no primeiro dia. Deus enviou no primeiro dia, mas devido a problemas do mundo espiritual, ele não estava conseguindo ouvir a resposta do Senhor. E não se engane, conosco não é diferente. Muitas vezes nós estamos em um ambiente como esse, propício para ouvir a voz de Deus, propício para ouvir as respostas de Deus. Só que existem resistências espirituais que nos impedem. E muitas vezes é por isso que sentimos cansaço, muitas vezes sentimos sono, e muitas vezes não conseguimos entrar nesse ambiente que o louvor está preparando para nós, porque muitas vezes essas resistências impedem a resposta de Deus. Só que repita comigo: palavras são decretos. Fala assim comigo: palavras são decretos. Quando Deus estava criando todas as coisas, pelo poder da sua palavra, tudo foi criado. Pelo poder da sua palavra, em Gênesis 1, Deus disse: haja luz, e houve luz. Todas as coisas invisíveis foram criadas visíveis pelo poder da sua palavra, porque palavras são decretos. E quando nós liberamos palavras, decretos são liberados. Quando nós erguemos as nossas vozes, decretos são erguidos. Quando nós liberamos a nossa voz, decretos espirituais são feitos. Entenda isso: palavras são chaves que abrem portas espirituais. Palavras são chaves que liberam acessos espirituais. E enquanto Deus criava todas as coisas, o seu grande poder, o texto em Gênesis diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, porque aonde o Espírito de Deus está pairando, também existem palavras sendo liberadas. Eu vou repetir para você entender: aonde existe criação de Deus, aonde existe novo de Deus, aonde existe decreto de Deus, existe o Espírito de Deus sendo liberado, sendo liberado, sendo liberado. Erga a sua mão direita bem alto. A sua mão direita bem alto. E diga assim comigo: Espírito Santo, vem sobre mim. Fale mais alto: Espírito Santo, vem sobre mim. Pai, eu oro agora sobre os teus filhos, para que os ouvidos tapados sejam abertos, para que os olhos fechados sejam abertos, para que os corações se voltem para ti. Eu sinto o peso dessa palavra, para que os corações se voltam a ti. Olhos que não choravam mais, ouvidos que não ouviam mais. No nome de Jesus, toda cegueira espiritual caia por terra agora, no nome de Jesus. Eu oro agora, Espírito
Santo, para que os corações sejam convertidos a Ti. Se você está com alguma dor física, por favor, eu peço que você coloque a sua mão agora na sua dor física. Dores de cabeça, coloque a mão sobre a sua cabeça. Dores dos ombros, dores das costas, dores dos joelhos, dores físicas, coloque agora. Existe um espírito de cura aqui nesse lugar. Eu não sei se você está me entendendo, mas o Espírito de Deus está nesse lugar. Coloque agora a mão aonde está a sua enfermidade. Aonde está a sua enfermidade? E você vai orar assim comigo: Espírito Santo, me cura agora. Ore com fé: Espírito Santo, me cure agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todas as dores físicas agora sejam curadas no nome de Jesus. No nome de Jesus, espírito de enfermidade, caia por terra agora. No nome de Jesus Cristo agora, toda dor física pode ir retirada agora. Eu agora, espírito de enfermidade, você não tem espaço nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte, engrandeça o nome dEle, louva o nome dEle, curas, milagres e prodígios. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Toma o seu assento em nome de Jesus. O Senhor me direcionou a um texto que se encontra em Lucas 7. Lucas 7, verso de número 27. O Espírito de Deus está aqui. E onde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Liberdade. A gente está tão acostumado a engessado muitas vezes. Mas aqui é chamado de casa do Pai. E quantos são filhos aqui? Quando nós somos filhos, nós temos liberdade na casa dos nossos pais. E se você é filho de Deus, eu quero te lembrar que você está na casa do seu Pai. Então não se impressione se nesse lugar de liberdade o Senhor te tomar de uma forma diferente hoje. Não se surpreenda se a pessoa do seu lado começar a sentir algo que ela nunca sentiu antes. Eu estou profetizando que essa noite será uma noite marcante, onde os nossos olhos serão abertos para enxergar o espiritual de uma forma diferente. Lucas 7, verso 27. Kylon, coloca na NVI, por favor. O texto diz: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram da mulher, não há ninguém maior do que João. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Eu queria falar hoje para vocês sobre chamado, propósito e submissão. Até porque não tem como falar de chamado sem falar de obediência. Não tem como falar de propósito de Deus sem falarmos de obediência. O texto que nós acabamos de ler é Jesus
falando a respeito de um homem chamado João Batista. João Batista é um homem, é uma figura muito emblemática no Novo Testamento. Eu preciso que você preste atenção nesses primeiros minutos. João Batista, ele era um profeta e foi de fato o último profeta, a última geração de profetas que houve na Bíblia. João Batista, ele é citado nos 4 evangelhos. Quantos evangelhos? E quantos nós temos? Ou seja, ele é citado em todos os evangelhos. E o que é interessante é que ele é citado sempre nos primeiros capítulos. Mais especificamente, em 3 dos evangelhos, ele é citado no primeiro capítulo. Porque o fato de ele ser citado no primeiro capítulo demonstra o ministério que João Batista tinha. O ministério de alguém que preparava o caminho. João Batista, ele nasce em uma família muito especial. Ele é filho de um homem chamado Zacarias e uma mulher chamada Isabel. São descendentes de Arão, ou seja, eles são uma família sacerdotal. O que é interessante, assim como nós vemos inúmeras vezes, eles eram muito velhos, não podiam ter filhos porque Isabel era estéril. Certo dia, Zacarias vai ao templo orar, entregar os seus sacrifícios, e o anjo Gabriel, o mesmo anjo que entregou a revelação, a resposta de Deus para Daniel, ele vem diante de Zacarias e fala: Zacarias, você terá um filho. E é interessante que ele já diz o que Zacarias vai ser. Ele fala assim: ele terá e vai se mover no poder de Elias. Ele terá um ministério parecido com o ministério de Elias. O texto fala que ele endireitaria os caminhos tortuosos, nivelaria os montes, subiria aos vales, ele traria e arrumaria o percurso para que Jesus viesse. Então, antes que João Batista nascesse, Deus já tinha falado o que ele seria e quem ele seria, até porque Gabriel fala que o nome dele seria João. E aqui eu já entendo que não existe ocasionalidade em Deus. Não existe coisas aleatórias, fruto do acaso. Deus tem um propósito eterno e imutável. E o que Ele faz é nos encaixar nesse propósito. Nenhum de vocês que estão aqui hoje nasceram por acaso. Nenhum de vocês que estão aqui hoje foram frutos de uma ocasião, foram frutos de um dia. Vocês nasceram com um propósito estabelecido pelo próprio Deus. E isso quebra em nós todo espírito de rejeição, todo espírito de mentira que muitas vezes Satanás injeta na nossa identidade, para dizer que não éramos para nós estarmos aqui. O que nós aprendemos é que sim, nós fomos gerados, e gerados antes pelo próprio Deus. E eu posso te dar outro exemplo. Jeremias, quando foi chamado por Deus, Jeremias, você vai lá, vai pregar. Ele fala: mas eu sou uma criança. Deus fala assim: não fale que você é uma criança, Jeremias, porque antes que você nascesse, eu te separei e te designei profeta às nações. Olhe para mim. Nenhum chamado que nós temos, ele vem assim, do dia para a noite. O que Deus quer fazer na nossa vida, Ele não pensou agora, já está estabelecido. Todos nós que estamos aqui já temos um propósito em Deus para vivermos. Não somos frutos de uma ocasião. Assim como Jeremias, quando recebeu ali o seu chamado, e ele achou que não era digno, Deus falou: você não está entendendo, você está ouvindo agora, mas o seu chamado já estava estabelecido antes de você nascer. Deus já tem um propósito para cada um de nós, antes mesmo de sermos sido gerados pelas nossas mães. Deus já tinha nos escolhido, Deus já tinha nos separado, Deus já tinha nos dado o nosso nome. Coloque a mão no seu coração e fale assim: eu fui separado por Deus.
Agora, Gabriel fala para Zacarias que ele teria um filho. De fato acontece. Zacarias volta para casa, Isabel conta para ele que ela está grávida. E depois de 9 meses, Jeremias nasce, ou melhor, João Batista nasce, já cheio do Espírito Santo e com uma promessa. Se eu nasço cheio do Espírito Santo, com a promessa eu estou voando, não é? Eu chego na igreja, eu quero sentar lá no altar lá, que eu sou escolhido. Eu chego nos lugares, você sabe quem eu sou? Não foi minha mãe que me deu meu nome, foi o anjo, né? Tenta imaginar essa situação comigo. Você já tem todo o conhecimento do seu nascimento. Você foi prometido, gerado pelo próprio Deus, anunciado por um anjo, nasceu em um momento milagroso. Só que sabe o que acontece com João Batista? Lucas 1, no versículo 80, diz que ele vai para o deserto. É isso mesmo, Kaila? Lucas 1, 80. Kaila. Obrigado, cara. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos. Agora, se você fizer uma análise muito simples do texto, você vai perguntar: por quê? Por que alguém vai para o deserto? Que raios alguém vai buscar no deserto? Porque quando nós falamos de deserto, nós não estamos falando de Dubai. Eu não estou falando de um resort que João Batista foi para ficar no deserto. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar que não tem nada, só o calor. E por que nós vemos aqui no texto que João Batista foi para o deserto? Porque aqui é o grande momento da nossa vida que nós sabemos, ouvimos, mas não queremos aceitar. De que assim como João Batista, para viver o seu propósito e chamado, nós também precisamos passar pelo deserto. Assim como João Batista, que já tinha recebido o seu chamado, já tinha um propósito bem estabelecido pelo próprio Deus, e cheio do Espírito Santo, também precisou passar por um deserto. E o motivo é muito óbvio. No deserto não tem nada, só nós. No deserto não tem ninguém para você ficar acusando, só a gente. No deserto não tem nada para você reclamar, só você. O deserto é um lugar que todos nós precisamos passar para entender uma coisa: não vai ter ninguém do meu lado, não vai ter ninguém comigo, somente Deus. Que raio João Batista foi fazer no deserto? Vamos puxar um pouquinho comigo? Lembra que ele era filho de Zacarias e Isabel? Era uma família sacerdotal, uma família de sacerdócios. Existe um nome chamado na Bíblia de período interbíblico. É o período que Deus se calou. Do último livro do Velho Testamento, Malaquias, até João Batista, Deus ficou em silêncio. E aí surgiu as seitas que nós conhecemos, como os fariseus, os saduceus, homens que interpretavam a lei segundo aquilo que acreditavam. Mas ninguém mais ouvia a voz de Deus, ninguém mais escutava os direcionamentos de Deus. E Zacarias era um sacerdote que fazia todos os dias a sua rotina, e ele estava todos os dias no templo, mas a voz de Deus e a presença de Deus não estava mais lá. Sabe aonde a presença de Deus estava? No deserto. Porque quem tem propósito corre atrás da voz de Deus. Eu vou repetir.
Quem tem um chamado e entende o chamado que tem, não fica se preocupando com as rotinas, com um sistema pragmático. Ele está interessado em ir atrás da onde a voz de Deus está. Se durante anos a voz ficou no templo e não está mais, eu não vou me apegar a uma rotina e doutrina de homens. Eu vou ao deserto, se é lá que a presença de Deus está. Eu quero que você me entenda que João Batista não ouviu a voz de Deus quando estava no templo. Ele foi ao deserto e tomou a atitude mais louca da sua vida, mas também a mais assertiva, porque muitas decisões que nós tomamos para quem está de fora vai ser uma decisão de doido, mas para quem tem o chamado, entende para o que foi designado, fala: eu sei em quem eu tenho crido. João Batista foi, e lá ele encontra a voz. Sabe como eu sei? Volta um pouquinho antes. Lucas, no capítulo 3, o verso de número 4, nós iremos ver uma profecia a respeito de João Batista. Uma profecia de Isaías, um homem que viveu 600 anos antes de João. E ele diz, capítulo de número 3 de Lucas, o verso de número 4, o texto diz: como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será arretado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados serão aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Qual era o propósito de João Batista? Era esse que Isaías falou para ele. E ele começa dizendo: vai ter um homem que vai ser como a voz do que clama no deserto. Presta atenção nisso. João Batista não era a voz que clamava no deserto, ele era a voz do que clamava no deserto. Porque enquanto a voz tinha cessado no templo, havia uma voz no deserto. Enquanto a voz de Deus havia se calado no templo, havia uma voz que gritava no deserto. E qual era essa voz? Prepara para mim o caminho, endireita as veredas, anuncie que eu estou vindo. E aí você pode se perguntar: eu não estou entendendo. A voz estava lá, só faltava alguém para encontrá-la. A voz clamava, só faltava alguém para se posicionar. A voz clamava, só faltava alguém para ouvir. Mas João ouviu, e é por isso que ele foi para o deserto. E quando ele volta, ele começa a anunciar uma pregação diferente do que todos estão acostumados. Só por si só, João já era alguém pragmático. Ele vestia sacos, tinha um paladar exótico, comia mel, gafanhotos. Eu fico imaginando João Batista. Sabe aquelas pessoas que nós encontramos no centrinho de Cravi? Que você olha e você fala: meu Deus. Aquela pessoa que você não quer estar perto, mas você passa e você começa a ouvir a mensagem. E ele diz: se arrependa, o reino de Deus está vindo, se arrependa. Só que o poder de Deus, esse era o diferencial de João Batista. O Espírito de Deus estava sobre ele. Você precisa entender que quando você se posiciona para viver algo em Deus, se o Espírito de Deus estiver com você, você não precisa se preocupar, porque as críticas não pararam, as calúnias não pararam, as exclusões não pararam, mas o Espírito ainda estava sobre ele. E quando o Espírito de Deus ainda está, o mover de Deus acontece. E é por isso que João recebe esse sobrenome, Batista, porque foi o que ele mais exerceu aqui na terra, o batismo. Ele falava: eu estou batizando vocês nas águas, para arrependimento dos seus pecados. Porém ele não deixava de anunciar a continuação da sua mensagem: ainda virá alguém que vos batizará não com água, mas com o Espírito e com fogo. A
vida de João Batista se resumiu em uma mensagem. Eu estou dizendo para você que desde criança ele foi separado, passou parte da sua vida no deserto, e quando saiu para pregar, o seu ministério se resumiu a uma mensagem. Acabaria os pregadores de YouTube. Acabaria. Na hora. Presta atenção nisso. João Batista não estava preocupado em como as pessoas iriam recepcioná-lo. Não estava preocupado em trazer palavras ou mensagens que apalpariam o ego daqueles que ouviam. João Batista estava preocupado em ser fiel ao chamado que Deus tinha dado para ele. João Batista estava preocupado em ser obediente ao propósito que Deus tinha estabelecido para ele. E aqui entra o grande contraste. Nós queremos seguir a Jesus, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos seguir a Deus, mas tem que ser da nossa forma. Quando nós ouvimos uma repreensão, quando nós ouvimos um direcionamento, ou até um conselho, nós jogamos para fora. Por quê? Porque tem que ser da minha forma. Essa não era a preocupação de João Batista. Porque aqueles que ouviram a voz no deserto e passaram pelo deserto, não estão preocupados com o que vão dizer sobre você. Não estão preocupados com o que vão falar. Estão preocupados em ser fiéis à mensagem que Deus estabeleceu. E aqui entra um grande problema. Vou tirar essa blusa aqui. Jesus, quando vai falar de João Batista, ele fala assim: dos nascidos de mulher, ou seja, aqueles que nasceram, nenhum deles é maior do que João Batista. E a pergunta é por quê? João Batista era um profeta assim como inúmeros outros. E se nós olharmos nos 4 evangelhos, os capítulos que falam sobre João Batista, nós não vamos encontrar milagre que ele fez. João Batista não abriu nenhum mar. João Batista não fez nenhum paralítico andar. João Batista era só um pregador que anunciava uma mensagem. Agora a pergunta é: por que Jesus, ao se referir de João Batista, fala que ele é o maior? Tenta imaginar comigo que Moisés, para os judeus, era a figura máxima de um profeta. O profeta que estabeleceu as leis de Deus, o profeta que trouxe as 10 pragas e libertação do povo, o profeta que fez o mar se abrir, o profeta que fez água sair da rocha. Olha os feitos que um profeta como esse fez. Pega Elias, profeta que fez morto ressuscitar, fez azeite multiplicar, e ainda quando morto. Eu quero que você entenda que todos os outros profetas que vieram antes de João tinham feitos maiores do que o João Batista. Todos, não estou falando de um, estou falando de todos. E aqui está a razão e o motivo. João Batista é considerado o maior, porque reconheceu ser o menor. Quando chegam para ele e falam: João, Jesus Cristo está levando todos os seus discípulos, ele fala: ah, é? Vocês não entenderam nada. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É esse mesmo João Batista que fala, quando Jesus chega para ser batizado, João Batista reconhece que era ele, o Cristo. Ele fala assim: você sabe que eu não posso fazer isso, né? Aí Jesus, que era primo dele, fala assim: tem que fazer, João, para os outros ver, para se cumprir a palavra. Porque nesse momento João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Porque aqui está o grande ponto da vida de João Batista.
O que era maior na vida de João Batista não era o seu ministério profético, era a sua mensagem. Vou fazer você entender. Se eu falasse que o profeta Elias estaria aqui, você viria correndo. Se eu falasse, Moisés apareceu aqui, pastor. Opa, Moisés. Se eu falasse que foi João Batista, você ia lembrar do quê? Raça de víboras. Porque o ministério de João Batista não era maior que a sua pregação. Você não entendeu ainda. O que é maior? A mensagem ou o mensageiro? O que é maior? A mensagem ou o mensageiro? Dentre todos os homens nascidos de mulher, nenhum homem era maior que João Batista, porque ele entendia, a mensagem precisa permanecer, a mensagem precisa ser pregada, a mensagem precisa ser anunciada. E sabe como ele mostrou até o fim? Ele morreu em prol da mensagem. A mensagem continua viva, porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. João Batista era um homem que entendia: eu não quero que lembrem do meu nome, não quero que lembrem dos meus feitos, eu quero que lembrem da mensagem, porque a mensagem aponta para alguém, e esse alguém é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O ministério de João Batista estava fincado em uma única verdade: eu não falo sobre mim, eu aponto para Ele. Eu não falo sobre mim, eu direciono para Ele. O ministério de João Batista era um ministério onde ele diminuía, mas deixava que a mensagem se sobressaísse. Você está me entendendo? Nós fomos chamados hoje para um novo tempo e para um novo propósito. Qual é esse propósito? Nós devemos anunciar a mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus voltará. Tudo que João Batista fez foi preparar o caminho. É como quando um grande pregador vai vir e você faz de tudo, você organiza tudo. Será que o microfone está bom? Será que ele toca a Bíblia? Será que o púlpito está lá? Será que a iluminação está boa? Por quê? Porque a sua função, a sua responsabilidade é preparar o caminho. Você está preparando o caminho para que quando Ele venha, Ele não tenha dificuldades. E é por isso que Jesus, ao se referir de João Batista, Ele fala que ele era o maior. Porque dentre os que entendeu o seu propósito, ele se permitiu ser moldado no deserto, permitiu ser transformado e cumpriu fielmente o seu propósito. Quando perguntam para João Batista que outros estão pregando a mensagem, ou melhor, que Jesus está arrebatando os discípulos, Marcos, acredito que Marcos ou Mateus, vai dizer que quando falam isso para João Batista, ele fala assim: a alegria do amigo do noivo é fazer com que tudo esteja pronto para o casamento. E quando o noivo chega, ele se alegra ao ouvir a voz do noivo. João Batista não falou isso por acaso. Quando ele passou os seus momentos de maiores dificuldades, quando ficou sozinho, quando passou fome, ele escutava uma voz com ele. Ele escutava a
a voz de Deus ao lado dele. E quando ele diz, a alegria do amigo do noivo é preparar tudo e se alegra quando ouve a voz, ele não estava falando por acaso. Ele estava falando de alguém que conhecia a voz do noivo, alguém que conhecia a voz de Deus. Será que você ainda lembra? Será que você ainda consegue reconhecer a voz? A mesma voz que você ouvia, talvez na sua juventude, no seu começo, a voz do seu primeiro amor. Lembra aquela voz que falava suave e que confrontava tudo dentro de você, e você se sentia preenchido, curado? Deserto muitas vezes pode ser entendido como um lugar de solidão, mas é também um lugar de silêncio. Porque quando todas as outras coisas se silenciam, só existe uma voz que nós ouvimos. Quando todas as vozes se silenciam, ouvimos uma voz que grita dentro de nós: eu te quero, eu te chamo, eu te atraio para mim. Ouça, ouça, eu falo o seu nome, vem para mim. Eu te chamo, filho amado, te chamo, filha amada, vem pra mim, vem pra mim, como era no princípio, como era no início. Você escuta? Você ouve? Eu te chamo pra mim, te chamo pra mim. Te separei, te designei a profeta das nações. Eu te chamo para mim, te chamo para mim. Vem pra mim, vem pra mim, filho amado, filha amada, você é meu, eu te comprei, te separei, te separei. Vem pra mim, vem pra mim. Eu quero caminhar para o final, mas eu preciso que você lembre disso. João Batista cumpriu seu propósito, cumpriu sua missão. Ele foi fiel ao que Deus tinha entregado para ele. Ele foi fiel ao seu chamado. Ele anunciava a vinda de Jesus. Ele anunciava que Jesus voltaria. E não se surpreenda, nós temos hoje um chamado muito parecido com o de João. Atos, capítulo de número 1. O verso de número 9. O texto diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus,
Porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Talvez você se tenha esquecido de uma coisa muito importante e valiosa. Talvez você esteja conformado e bem demais com a sua vida para se esquecer que Jesus voltará. Uma verdade não deixa de ser verdade quando você para de acreditar nela. A verdade ainda é uma: Jesus voltará. Jesus voltará. E o que nós devemos fazer? 1 Pedro diz: apressem, permaneçam em oração e apressem a volta de Jesus, para que toda a terra seja cheia do conhecimento de Deus. Será que você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Porque João Batista foi o maior dentre os homens, porque na sua pequenez reconheceu a grandeza de Jesus, reconheceu o senhorio de Jesus. Eu estou falando para pessoas aqui, independente das estações e fases, idades que estejam vivendo, e sejam dispostas a se comprometer de uma forma única e poderosa com o Evangelho. O Evangelho que cura, que restaura, que transforma, que traz mudanças. Você não pode se acostumar e se esquecer que o nosso reino não é desse mundo. A nossa cidadania não é desse mundo. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te dar bens. O Senhor quer te dar posses. O Senhor quer fazer inúmeras coisas para que através de você o nome dele seja glorificado. Mas talvez nós estejamos confortáveis demais para apressar a volta dele. Mas não se iluda. Existe um reino maior nos esperando. Existe uma glória maior. A sua vida não se resume ao seu trabalho. Sua vida não se resume ao seu relacionamento. A sua vida não se resume às suas tarefas diárias. Apesar de tudo isso, existe um chamado em você. Deus te separou para um propósito. Antes de você ter vindo ao mundo, Deus já tinha te separado a profeta, para anunciar as boas novas dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe quando Jesus volta? Quando todos ouvirem. Quando esse evangelho for pregado aos 4 cantos da terra e aos confins, é aí que ele virá. Porque ele está dando uma oportunidade, tanto a você que me ouve, quanto aos seus pais, quanto aos seus amigos, quanto aos seus vizinhos, quanto aos seus familiares. Deus está dando uma oportunidade para que você, como um João Batista dessa época, se posicione e reconheça: Deus, que eu diminua no meu trabalho, que eu diminua na minha casa, e que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Eu estou convocando você nesse momento a usar a segunda ferramenta poderosa que você tem. Através da oração, nós romperemos barreiras espirituais aqui. Através da oração, escute, nós liberaremos decretos espirituais nesse lugar. Então levante suas 2 mãos bem alto e comece a orar agora. Comece a clamar agora por Carapicuíba, por São Paulo, pelo Brasil, pela sua casa, pelo seu vizinho. Eu acredito. Nós oramos, intercedemos, Senhor. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Jesus. Vem, Jesus. Como as águas correm pro mar, sonda
Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Nós nos entregamos, Deus. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Estamos juntando a terra com anjos, estamos entrando na sala. Estamos entrando na sala do trono. Aleluia. Aleluia. A presença, a presença, a presença, a glória, a glória, a glória. Segura na mão dessa pessoa do seu lado. Não fica com nada na mão agora, nada na sua mão agora. Segura na mão dessa pessoa. Ramadaka soto coriana rabada shadaramada soto coriana rabas. Segura, segura, segura bem forte. Eu decreto agora, no nome de Jesus, o Espírito de Deus sobre esse lugar. Decreto agora, como correntes elétricas agora, passando de uma mão pela outra, uma mão pela outra, arrepios agora, toques extraordinários, milagres e sinais agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O Espírito Santo está trazendo agora novas línguas à sua boca agora. Novas línguas. Todo espírito de mudez caia por terra agora. Xarabababas, xarabababas, rabababababá. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Rababababas. Mais, mais, mais. Toca na perna agora, toca na perna agora, toca na perna agora. Espírito de Deus, toca nas juntas agora. Toda a terra se ouvirá. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Em toda a terra se ouvirá. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Em toda a terra se ouvirá. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Em toda a terra se ouvirá. Ele está aqui, Ele está aqui. O som das línguas agora. Não se espante se você perder a força das suas pernas agora. Não se espante se as suas mãos começarem a tremer agora.
Não se espante se seu coração, no seu peito começar um calor. Você está sentindo uma queimadura em dentro. Não se espante se os olhos secos voltarem às lágrimas. Esse é o Espírito de Deus. A presença do deserto, a voz do deserto, essa é a presença da promessa. Enquanto o Espírito Santo te pega aí, Ele está trazendo de novo os propósitos, Ele está te lembrando das promessas. Chamados enterrados, talentos enterrados, dons esquecidos, vem para fora. Vem para fora. Discernimento, vem para fora. Dons de línguas, vem para fora. Dons de milagres, vem para fora. Dons da adoração, vem para fora. Dons da pregação, vem para fora. Deixa o Espírito Santo te pegar aí.